Bom dia, então, pessoal. Estamos aí hoje no nosso grupo de estudos, né? Psicanálise e experiência religiosa. Vocês sabem, a gente convida gente de outras áreas, nomeadamente a psicologia, psicanálise, teologia e ciência da religião, para poder falar sobre esse tema da experiência religiosa e ter outras perspectivas, né? Então, hoje a gente tem o nosso 21º convidado, que é o Luiz Viegas Júnior, vai falar sobre psicologia da religião e da espiritualidade. Eu conheci ele pelo Instagram, né, que é Religiosamente. Ele é psicólogo pela PUC do Rio Grande do Sul, terapeuta sistêmico e mestrando em ensino na saúde. Então, Luiz, fica bem à vontade. A gente costuma conversar durante 1h30, então você pode falar até 1 hora, mais ou menos, ou mais, Uhum. dependendo do seu material. E a gente conversa um pouco depois, mas assim, não tem horário muito fixo, né? Fica assim uma média. E Tá, então fica à vontade para fazer essa introdução aí à psicologia da religião. tá. Será que eu consigo compartilhar aqui? Acho que tu tem que me Vou habilitar você habilitar. agora. Prontinho. Já estão enxergando, não? Tá abrindo. Agora sim. Agora Agora foi. deu. Vamos lá, então, gente. Deixa eu começar aqui me apresentando um pouquinho mais formal. Na verdade, essa parte o Bruno já fez, né? Eu me chamo Luiz, sou psicólogo, sou um terapeuta sistêmico, trabalho atualmente especificamente como psicoterapeuta, né? A minha principal atividade. E desde a pandemia eu intensifiquei um desejo antigo, assim, de me aproximar cada vez mais do mundo online e consegui fazer uma migração completa em maio desse ano. Foi quando eu vim morar em Florianópolis, né? Então, atualmente eu atendo 100% online, meu trabalho é todo em casa, assim, não saio de casa para quase nada. E tô terminando, dia 17 de dezembro vai ser a banca, né, do mestrado em ensino na saúde na Universidade Federal de Ciências da Saúde lá de Porto Alegre. Eu queria contar um pouquinho para vocês assim como que esse tema chegou, né? Como é que ele se inseriu na minha vida. Para vocês terem uma ideia, assim, enquanto eu vou falando trocando algumas figurinhas com vocês, de onde que eu falo, né? Qual que é a história que dá sentido ao estudo desse tema especificamente. E eu acho que como todos nós que nos interessamos pelo estudo da religiosidade pelas lentes da psicologia, da psicanálise, né, as lentes mais humanas, a grande motivação quase sempre vem das próprias vivências pessoais da gente, né? Em geral, somos pessoas com história religiosa, né, que em algum momento começamos a estudar algum tema do conhecimento científico e isso despertou interesse em fazer um diálogo, né, em propor um diálogo entre essas duas formas de enxergar a vida. E comigo não foi diferente, assim, né? Eu venho de uma família bastante religiosa, minha mãe principalmente, né? E a religião sempre foi um esteio, assim, sempre foi uma ferramenta que, além de espiritual, era muito significativa no sentido do enfrentamento, né? Do apoio, aquilo que nos ajudava a lidar com as situações difíceis, estressantes, desafiadoras da vida. E eu, por influência da minha mãe, me inseri dentro de um contexto religioso desde muito jovem, né? Quando eu tinha 12 anos, me converti em uma igreja evangélica e segui firme nesse caminho até 2018, mais ou menos, quando eu dei uma distanciada. E quando eu entrei na graduação em psicologia, assim, da metade da graduação até o fim, foi um período da minha vida bastante difícil, assim, porque o conhecimento da psicologia que estava sendo apresentado a mim começou em vários momentos, em várias partes, apresentar um certo enfrentamento com as crenças que eu já tinha antes de entrar na graduação. E fazer essa conciliação foi bem difícil em alguns momentos, assim, né? Em alguns momentos foi bem difícil conseguir integrar
as várias partes de mim, inclusive essa parte nova que estava chegando na minha vida, que era a psicologia. Durante a graduação ainda eu tive a participação em um caso clínico, em um projeto de extensão que eu fazia parte, de uma pessoa que tinha um diagnóstico de esquizofrenia, e o conteúdo do delírio, o conteúdo do sintoma, ele era bastante religioso, assim, né? Era uma pessoa que, quando estava em crise, saía pelas ruas pregando para as pessoas, tentando convencer elas de se converter, dizendo que o Messias estava voltando, que as pessoas tinham que se arrepender e tal. E era uma pessoa que estava, assim, com sintomas ativos há mais de 10 anos, porque quando ele começou a apresentar sintomas, foi feito um manejo medicamentoso com uma medicação que impregnou, ele passou mal com a medicação, e ele nunca mais aceitou o uso de medicação. Só que lá pelas tantas, né, naquele momento, ele estava com tanto sintoma que ele próprio estava pedindo uma nova avaliação. A médica, a psiquiatra que atendeu ele, prescreveu uma medicação mais moderna, né, já tínhamos passado 10 anos, então já tinham outras opções que não eram aquelas mesmas lá do início. Só que ainda assim ele não topou aceitar, ele estava muito amedrontado, assim. Mas a mãe dele teve uma ideia genial de convidar o pastor, que ele respeitava muito, que ele tinha um bom vínculo, para ir lá na casa deles conversar sobre isso, e o pastor sugeriu que ele pudesse fazer uma oração pela medicação, e numa espécie de ritual, abençoar aquela medicação, e aí ele topou usar. E foi impressionante, assim, o desenvolvimento do caso, né? Cerca de 30 dias depois, ele já estava praticamente sem nenhum sintoma, integrado na comunidade, fazendo pequenos serviços ali para os vizinhos, retomando os cuidados de saúde. A dentição dele estava muito comprometida, porque ele nunca mais tinha se cuidado ao longo desses 10 anos, ele estava buscando de novo rever isso. E eu estava ali dentro daquele projeto de extensão, assistindo e participando de alguma forma de tudo aquilo. E esse caso foi meio que um marco, assim, para mim, né? Eu acho que ele abriu um pouco a minha percepção de que a religiosidade pode ser aliada da saúde e não só problemática, que era o viés que a faculdade, em geral, ensinava, assim, né? Dos pontos negativos, daquilo que a religiosidade atrapalha, daquilo que ela não contribui e tal. E aí, a partir desse caso, eu comecei a estudar um pouco mais autonomamente, assim, né? De buscar referências que não eram ensinadas dentro do curso de graduação, mas que iam por um viés complementar a esse que ensina que a religiosidade é problemática, né? Que mostra os benefícios da religiosidade para a saúde mental. Só que, ainda assim, na graduação, a gente tem infinitas coisas para estudar, eu não poderia me dar o luxo de ficar estudando outras coisas ainda, né, além daquelas que eram obrigatórias, então eu fazia um estudo bem leve, assim, né, na medida em que eu conseguia, em que eu tinha um tempo livre e tal. Terminei a graduação, foquei toda a minha energia em me estabelecer profissionalmente, em conseguir me colocar no mercado de trabalho e me estabelecer, assim, para poder ter alguma estabilidade. E em 2019 eu senti que era o momento de eu voltar a estudar, né, de retomar o estudo acadêmico. E eu fui fazer o mestrado em ensino na saúde, já com a ideia bem clara de estudar a intersecção espiritualidade e psicologia, espiritualidade, saúde mental, religiosidade e tal. E lá é um mestrado profissional, então ele é um pouquinho diferente do mestrado acadêmico, porque ele tem, além da dissertação, a necessidade do mestrando entregar um produto, né? Um produto educacional, algum curso, alguma coisa que possa responder a essa demanda que a gente está pesquisando. Então, ele é um pouquinho diferente, assim, né? Ele tem esse plus e ele é um mestrado em ensino na saúde. Então, ele trabalha com a intersecção educação-saúde e eu inseri a intersecção espiritualidade e religiosidade e formei meio que um tripé, assim. Então, o estudo do meu mestrado é dentro desse balaio que é educação, saúde, espiritualidade e religiosidade. Especificamente, eu estou estudando as formações em psicologia do Rio Grande do Sul. O projeto ele tem duas frentes, uma qualitativa e outra quantitativa.
Na qualitativa, a gente pegou os 9 cursos mais bem avaliados pelo MEC em 2018 e avaliamos todos os projetos pedagógicos desses 9 cursos, as ementas, os currículos, tudo, investigando se o tema da religiosidade e da espiritualidade estava inserido ou não. E aí vocês já imaginam quais são os resultados, né? Assim, é praticamente inexistente o ensino dessa temática nas graduações. E tem uma frente quantitativa em que a gente aplicou um questionário para todos os formandos dessas mesmas 9 universidades. E o questionário investigava o quanto eles estavam apropriados de alguns conhecimentos, o quanto eles se sentiam preparados para lidar com essa temática. E tinham perguntas nesse sentido, né? E aí vocês também já imaginam qual foi o resultado. O questionário ele tinha uma escala Likert. A gente fazia a pergunta e pedia para a pessoa responder dentro de um contínuo de 1 a 10. Né? Então, o 1 era a resposta mais negativa possível, o 10 era a resposta mais positiva possível, e a pessoa podia responder qualquer ponto entre 1 e 10. Só para vocês terem uma ideia, tinha uma pergunta que era assim, o quanto você está apropriado do conceito psicologia da religião? Em que 1 era, não faço ideia do que isso seja, e o 10 era, estou muito apropriado, já fiz disciplina, já li textos, já estudei sobre o assunto e tal. E a média foi 2,5. Né? Então, acho que esse é um sintoma, assim, nos denuncia o cenário do que é a formação em psicologia, no caso desse estudo lá no Rio Grande do Sul, mas já tem outras pesquisas que nos mostram que essa é uma realidade nacional, né? Não é uma coisa só lá do Sul, só aqui do Sul. Mas em contrapartida, tinham várias perguntas que as respostas vão nessa linha, né? Quando perguntava o quanto a pessoa estava apropriada dos conhecimentos da interface saúde e espiritualidade, a média foi 4 e pouco. Tinham várias perguntas que iam nessa direção, assim, de um score mais baixo, mas também tinham perguntas que avaliavam o interesse dos estudantes em se apropriar, em estudar, em compreender mais essa dimensão. E tinha uma pergunta que era assim, o quanto você gostaria que durante a graduação fossem proporcionados conhecimentos dessa interface espiritualidade, saúde e religiosidade. E aí a média foi 7,9. Então, tem um gap, né? Tem uma distância entre o interesse dos estudantes e aquilo que é oferecido durante a graduação. E isso é bastante esperançoso, porque parece que a nova geração de profissionais que estão sendo formados estão mais abertos, mais acolhedores para essa dimensão. Quem sabe no futuro a gente tenha mudanças bem significativas nessa vivência, né? Mas, apesar de esses dados serem bastante esperançosos, eu não nutro muita esperança em mudanças institucionais, porque eu sei que elas envolvem não só o interesse e a relevância do tema, mas elas envolvem questões políticas dentro da própria universidade e macropolíticas dentro lá do MEC, da estrutura, né, que organiza a educação no nosso país. Então, eu acho que no que depender desses movimentos políticos, essas mudanças vão ser bem lentas e vão necessitar da gente muita pressão, muito enfrentamento. Mas, atualmente, né, na contemporaneidade, a gente tem uma ferramenta que há um tempo atrás não se tinha e que é poderosíssima, que é a internet. A internet nos permite estarmos reunidos aqui hoje, alguns no Rio de Janeiro, eu em Florianópolis, outros em várias partes do país e até do mundo, e isso não é uma barreira para a gente, porque a internet nos aproxima. E aí eu resolvi colocar toda a minha força na internet, né, de poder me dedicar a produzir conteúdo que divulgue esses conhecimentos, que traga que contribua de alguma forma com essa lacuna da formação em psicologia, e tenho feito isso desde o início do ano. Estou bem feliz com os resultados, assim, né? Tanta gente que eu tenho conversado, interagido, trocado figurinhas nesses últimos tempos, e a internet, esse trabalho que eu tenho desenvolvido tem me proporcionado também gratas vivências como essa, de estar aqui hoje conversando com vocês, né? Que talvez, se não fosse a internet, nem eu saberia da existência de vocês, nem vocês da minha, e a gente trabalharia os mesmos temas, mas nunca ficaria sabendo da existência um do outro, né?
Então fica o convite para quem quiser depois dar uma olhadinha lá na página, conversar, mandar um direct, vou adorar. Mas por que esse tema é importante, né? Porque às vezes quando a gente fala, quem estuda o tema fala sobre a importância do tema, algumas pessoas ficam com a sensação assim de que é importante porque vocês estudam, né? É importante porque vocês acham que é. E a academia é um pouco assim, né? É uma colcha pequena e cada um fica tentando se cobrir um pouquinho mais, assim, e puxar a sardinha um pouco mais para o seu assado. Mas da minha perspectiva, um curso de graduação, especialmente quando ele se coloca, quando ele existe por causa de uma demanda que vem do ser humano, né? Só existe psicologia por causa das pessoas. Só existe teologia por causa das pessoas. Só existe psicanálise por causa das pessoas. Então, os cursos de formação nessas áreas, eles necessariamente têm que se balizar por aquilo que é uma necessidade genuína das pessoas e não por aquilo que é o interesse do pesquisador, né? Então, quando a gente olha para a população brasileira, a gente tem esse dado que está aí na tela. É um dado não oficial, obviamente, não um dado do Datafolha. Acho que ele é de 2019, se eu não me engano, e ele vai dizer isso, que numa amostra representativa da população, em que eles entrevistaram, 50% das pessoas se diziam católicas, 31% evangélicas e 10% sem religião. Então, a gente tem uma população majoritariamente religiosa. E essas pessoas que se declaram sem religião não necessariamente não sejam espiritualizadas ou não têm algum tipo de religiosidade, elas somente não se identificam com nenhuma religião específica. Entre essa população tem também os ateus, agnósticos, mas tem também muitas pessoas que são espiritualizadas de alguma forma, embora não se encaixem, né, não se encontrem dentro de o guarda-chuva de nenhuma das religiões. Aqui a gente tem os últimos dados oficiais a que tivemos acesso. Infelizmente, o censo que era para sair em 2020 acabou não saindo por questões da pandemia e políticas e tal. Mas o último dado que a gente tem acesso lá de 2010 dizia a mesma coisa que o Datafolha encontrou, né? Mais de 90% da população brasileira se declarava religiosa. Mas esse dado ele é importante, mas ele também ele não é completo na medida em que o entrevistador do IBGE chega lá na nossa porta e pergunta a religião das pessoas que moram ali. E aí eu estou respondendo ali, eu posso dizer, aqui é todo mundo católico. Mas o que significa todo mundo daquela casa ser católico é que é o ponto que a gente precisava saber um pouquinho melhor, porque tem pessoas que são católicas e vão na igreja uma vez a cada 10 anos, tem pessoas que são católicas e que vão na igreja uma vez por ano, lá na época do Natal, do Ano Novo e tal. Tem gente que vai só quando tem um batizado ou alguma reunião assim importante. E tem gente que vai toda semana, por exemplo, e que tem um cargo e que é participante ativo dentro daquele contexto religioso, né? Então, esse dado do IBGE nos demonstra como que as pessoas se enxergam, mas isso não necessariamente quer dizer que a espiritualidade ou a religiosidade tem um lugar de destaque dentro da vida da pessoa. Mas um grupo de pesquisadores de Juiz de Fora fez uma pesquisa probabilística da população, né? Eles entrevistaram, acho que 3.000 e poucas pessoas de diferentes lugares do território brasileiro e eles encontraram esses dados. E o objetivo da pesquisa era investigar não só a filiação religiosa, né? Não só o que as pessoas diziam que era, mas o quanto elas se envolviam com a religião ativamente durante a vida. E eles encontraram esses dois dados, que são os mais relevantes. 83% das pessoas consideravam a religião algo muito importante na sua vida, né? Então, está falando de um atributo de importância. E 37% das pessoas frequentavam algum serviço religioso pelo menos uma vez por semana. E eu acho que esse dado é ainda mais relevante porque quando a gente doa um pouquinho do nosso tempo para alguma coisa, é porque essa coisa tem uma relevância na nossa vida, porque ninguém tem tempo sobrando para ficar dedicando a coisas que não são relevantes, né? Então, quando as pessoas se organizam a vida para uma vez na semana participar de algum evento, de algum culto, de alguma missa, de alguma sessão, é porque essa dimensão da vida é uma dimensão importante para elas, né?
Então, é isso que justifica a importância da gente poder oxigenar um pouco mais o tema da espiritualidade e da religiosidade na psicologia, nas ciências da saúde, nas ciências humanas, porque as pessoas que são alvo do nosso trabalho, em geral, têm essa dimensão bastante presente na sua vida. E essa dimensão presente não é uma dimensão qualquer, é uma dimensão que interage com a vida psíquica das pessoas, né? É natural de pensar que se mais de 90% da população tem alguma religião, então a religião interfere na forma como as pessoas pensam, na forma como elas sentem, na maneira como elas se comportam, no jeito como elas interagem com o mundo, no jeito como elas interpretam o mundo. E esse, afinal de contas, é o objeto de trabalho da psicologia e das áreas da saúde mental, né? Eu gosto muito de uma autora chamada Marta Helena Freitas, é uma autora da Universidade Católica de Brasília. É muito legal, assim, é uma baita de uma cientista. Em um dos textos ela trouxe essa frase: por mais desconfortável que o tema religioso possa parecer ao cientista, ao psicólogo ou a outros membros da sociedade, somos confrontados com ele a todo momento na realidade cotidiana, né? Então, a gente pode viver um conto de fadas da Disney durante a graduação, né? Fingindo que esse tema não existe, fingindo que ele não é importante, fingindo que ele não tem relevância. Mas, na maioria das vezes, antes mesmo de terminar a graduação, quando a pessoa vai para uma experiência de estágio, ela já se depara com esse tema. E aí, que ferramentas ela vai utilizar para manejar esse tema, se ela não aprendeu nenhuma, né? O que a maioria das pessoas acaba fazendo? Silenciando mais uma vez o tema, né? Não dando espaço para que ele apareça dentro do setting, ou, o que é pior, se balizando pela própria crença, né? Então, o que vale para mim, o que é importante para mim, eu aplico para outra pessoa como se necessariamente tivesse que ser importante para ela. E é aí que a gente acaba ouvindo e ficando sabendo dos vários erros éticos que tem por aí, de pessoas que induzem crença, induzem descrença, desrespeitam, negligenciam, demonstram intolerância religiosa dentro do contexto da própria psicologia, né? Até aí, tudo bem? Qualquer coisa, vocês avisem. A religião, ou a religiosidade, melhor dizendo, ela é uma linguagem, muitas vezes, fundamental no universo de uma pessoa. Vocês já devem ter interagido, assim como eu, com pessoas que, inclusive, o repertório verbal, né? Inclusive, a forma de falar da pessoa é totalmente carregada de conteúdos que são religiosos, né? Tem pessoa que não diz sim, ela diz amém. Né? Tem pessoa que não diz, tomara que isso aconteça. Tem pessoa que diz, se Deus quiser, vai acontecer. Né? Então, é uma linguagem comum para as pessoas, e usar esse repertório, quando de forma adequada, é claro, pode potencializar o efeito do trabalho da psicologia muito. Da mesma forma que silenciar esse tema, que não dá espaço para ele aparecer, pode atrapalhar muito o vínculo do profissional com o paciente. Então, acho que é uma parte tão fundamental da subjetividade das pessoas, especialmente considerando o contexto brasileiro, que a gente não pode simplesmente fingir que não é importante ou não dar um espaço adequado para isso nas formações em que a gente oferece para os profissionais, né? Isso sem contar que o contexto religioso, ele acabou criando uma série de fenômenos bastante particulares, porque existiam nativos que já habitavam o território lá antes de 1500, daí chegou colonizadores europeus com outra cultura, inclusive outra cultura religiosa, e aí daqui a pouco vieram pessoas da África para trabalhar como, né, escravizados, e toda essa junção de várias culturas e de pessoas com diferentes repertórios culturais e religiosos formou um universo muito particular aqui no Brasil. Então, aqui a gente tem fenômenos muito característicos e que a gente tem que ter o mínimo de
de noção de como lidar com isso na prática clínica ou na prática da psicologia em qualquer contexto, né? Aqui no Brasil, por exemplo, é muito comum as pessoas terem mais de 2 religiões concomitantemente. Isso é bem esquisito em outras partes do mundo, mas aqui é bastante comum, né? A pessoa que é católica, frequenta a igreja católica, mas de tempos em tempos ela vai lá no centro espírita e toma um passe. É muito comum as pessoas pegarem elementos das diferentes religiões e daqui a pouco formarem uma religiosidade muito particular. Ou pessoas se unirem e agregarem elementos de diferentes religiões e formarem quase uma nova religião da fusão de vários elementos de várias religiões, né? Então, aqui no Brasil é inevitável a gente lidar com esse tema. Mesmo que ele não seja agradável para alguns de nós, evitá-lo não é uma opção, como a professora Marta colocou. Eu queria, antes de falar especificamente da psicologia da religião com vocês, nivelar alguns conceitos que são os mais fundamentais e, portanto, os mais caros dentro da psicologia da religião, né? Conceito de espiritualidade, de religião e de religiosidade. Não tem um consenso claro entre os pesquisadores, como quase tudo na ciência, assim, né? Mas existem diferentes perspectivas e a gente precisa entender quando a gente vai ler um texto ou ouvir a fala de um pesquisador ou, né, assim, estudar alguma coisa relacionada com esse tema, de onde que a pessoa está falando, porque às vezes isso dá uma diferença incrível. Vocês vão ver aqui nos 3 exemplos que eu trouxe de o que poderia ser uma definição para a espiritualidade. A primeira delas, talvez seja a mais usada, assim, né, a mais comum nos trabalhos científicos que a gente vê por aí, que é de um pesquisador chamado Harold Koenig, da Universidade de Duke, dos Estados Unidos, e ele vai dizer, ele e a equipe, né, tem outros pesquisadores que trabalham junto lá, mas ele é o mais famoso, pelo menos, assim. Ele vai dizer que a espiritualidade é a busca pela compreensão do sentido da vida e de respostas a questões que rodeiam a humanidade. Fala sobre o relacionamento humano com o sagrado e transcendente e pode ou não envolver a criação de rituais ou comunidades, né? Então, aqui para o Koenig, a espiritualidade está ligada ao sentido da vida, as questões importantes, né? Por que a gente existe, o que acontece depois da morte, essas coisas. O transcendente, que é aquilo que transcende o que pode ser explicado por um viés materialista, fisicalista, e pode ou não envolver a criação de rituais ou comunidades. Então, pode ser algo compartilhado na cultura, como pode ser algo pessoal, né? Subjetivo. Mas fundamentalmente ligado a 3 coisas: sentido da vida, transcendente e as grandes perguntas da humanidade. Para ele, espiritualidade é isso. Uma segunda possibilidade de definição foi construída por um grupo de pesquisadores da área de cuidados paliativos. Vocês sabem que quem trabalha com cuidado paliativo precisa necessariamente compreender a questão da espiritualidade e da religiosidade, porque no final da vida a gente tende a se perguntar, a se questionar e se aproximar mais dessa dimensão, né? E um dos maiores eventos lá da área de cuidados paliativos, eles se reuniram e construíram essa definição, que vai dizer que a espiritualidade é uma dimensão dinâmica da vida humana, relativa ao modo como as pessoas experienciam, expressam ou buscam sentido, propósito e transcendência, e o modo como elas se conectam com o momento, consigo mesma, com os outros, com a natureza, com o significante ou sagrado. Então, a gente parte da primeira definição, que já era ampla, e a gente consegue aqui amplificar um pouco mais ainda. Porque para esse grupo de pesquisadores, a espiritualidade tem a ver não só com o sentido da vida, com a transcendência, mas também com o modo como a gente se conecta com o momento, consigo, com os outros, com a natureza, com o significante ou sagrado. Então, lá na primeira definição, necessariamente tinha que ter a ver com transcendência. Aqui nessa segunda definição já não precisa mais. Uma pessoa que faz uma trilha, por exemplo, na natureza,
e aquilo conecta ela com a natureza de forma significativa, ela se sente pertencente ao mundo, né? Se sente conectada àquele momento, aquela fatiazinha da natureza, isso já pode, dentro dessa perspectiva, ser considerado espiritualidade. E a gente tem uma terceira possível definição, e aí a gente já enxuga tudo e vai para um sentido mais estrito possível. Essa definição do Daniel Gontijo, que é um pesquisador brasileiro, que vai dizer que a espiritualidade é o conjunto de sensações, ideias e comportamentos derivados da crença em seres espirituais. Então, a gente tem aqui uma definição que necessariamente vincula a espiritualidade à crença em seres espirituais. Se tu acredita que existem seres espirituais, tu tem espiritualidade. Se tu não acredita que eles existem, tu não tem espiritualidade. Então, aqui na definição 2, por exemplo, um ateu poderia ter espiritualidade, se ele se conectasse com a natureza, com o que é significativo, com o propósito da vida, com o significado da vida e tal. Aqui nessa terceira definição, isso já não é possível. Ou tu tem espiritualidade ou tu não tem. Dentro do não tem ou tem uma infinidade de possibilidades, né? Tem pessoas que têm mais, outras pessoas que não têm menos. Mas necessariamente ela está vinculada de alguma forma com a crença em seres espirituais. De modo que se tu é ateu no ponto mais distante da espiritualidade possível, se tu é um ateu convicto, tu chega ao ponto de dizer que tu não tem espiritualidade. Essa é uma dimensão que não faz parte da tua vida. E aí essa coisa de se conectar com a natureza, com os outros, com o momento, com o sentido da vida, vai ser outra coisa. Vai ter outro nome para essas pessoas, que não vai ser espiritualidade. E ter noção de que não tem consenso dentro dessa área é uma coisa muito importante, porque os estudos têm aumentado exponencialmente nos últimos anos, desde a década de 90, assim, as pessoas têm cada vez mais se interessado por essa área do ponto de vista acadêmico, e a gente acaba tendo muita oportunidade de palestra, de fala, disso, daquilo, e se a gente não ter clareza de que lugar essa pessoa está falando, a gente não vai conseguir entender bem o que essa pessoa está querendo dizer. Né? Se a gente vai ouvir o Daniel Gontijo, por exemplo, que trabalha dentro dessa perspectiva, e se a gente for ouvir esse pessoal do cuidados paliativos, a gente vai ter duas noções completamente diferentes de espiritualidade. Né? E isso vai ter consequências na forma como o estudo é delineado, como as coisas são conduzidas na pesquisa e, consequentemente, na prática da clínica ou qualquer contexto da psicologia. Né? Um segundo tema que a gente precisa definir, delimitar, é religião, né? O que isso significa? O que a gente está querendo dizer quando a gente fala religião dentro da área das ciências da saúde? Aqui já tem um pouco mais de consenso, assim, não é tão problemático definir religião, até porque religião não é objeto de estudo da psicologia e nem das áreas da saúde, né? A religião é objeto de estudo da teologia. O que os psicólogos, os profissionais da saúde mental estudam é a religiosidade e a espiritualidade, né? Como que a religião impacta na vida das pessoas, mas a religião propriamente dita não é objeto de estudo nosso. Então a gente tem um pouquinho mais de consenso para a definição do que é religião. Em geral, os profissionais definem religião também pelas ideias do Koenig, que vai dizer que a religião é uma dimensão institucional e coletiva que envolve tradições, símbolos, rituais e cerimônias relativas a uma realidade transcendente. Né? Então, aqui a gente não está falando mais de uma questão tão subjetiva da pessoa, mas a gente está falando de uma questão coletiva, né? Tem um grupo de pessoas que tem crenças específicas, que tem dogmas específicos, que tem tradições específicas, e eu ou me identifico com isso no todo ou em parte, ou eu não me identifico. Ou eu faço parte dessa religião no todo ou em parte, ou eu não faço parte. Mas a religião, ela é maior do que a minha espiritualidade. Né? Ela é uma dimensão que faz parte de um grupo de pessoas. Não sou eu que defino isso, né? E um terceiro tema que a gente precisa
delimitar, que é religiosidade, também tem um pouco mais de consenso, não é uma questão tão problemática. Acho que a espiritualidade é o mais problemático de todos. E eu trouxe aqui para vocês uma definição do pessoal lá da USP, do Interpsi da USP, que o Bruno me contou que a Camila teve aí esses dias, né, conversando com vocês sobre espiritualidade na infância e tal. A Camila é uma pesquisadora que faz parte desse grupo de pesquisadores lá da USP, do Interpsi, e eles vão dizer que a espiritualidade é a maneira singular como cada pessoa vivencia a própria religião, né? Então, existe uma religião, que é um conjunto de dogmas, de regras, de preceitos, tradições e tal, e a forma como eu me relaciono com essa dimensão institucional é a minha religiosidade. Então, se eu sou bastante ativo ou pouco ativo, se eu levo muito a sério ou pouco a sério, se para mim é uma coisa definitiva ou não, se eu parto mais por um lado fundamentalista da crença ou se eu parto por um lado menos fundamentalista, esses são elementos que vão dar indícios da minha religiosidade, da forma como eu interajo com a religião. E aí vem o ponto, né, que nos interessa hoje, de que forma que a psicologia estuda o fenômeno religioso, ou, melhor colocando, de que forma a psicologia estuda a religiosidade e a espiritualidade. Na verdade, uma das formas, né? Porque tem vários profissionais da psicologia que estudam o fenômeno religioso por diferentes lentes. Mas uma lente possível, que é a que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje, é a lente da psicologia da religião, que é uma área acadêmica da psicologia que estuda o comportamento religioso, ou seja, qual que é o impacto da religião na vida das pessoas, o que ela produz na vida das pessoas, né? O que muda na vida das pessoas ao entrar em contato com a religião. Quando a psicologia da religião vai falar na sua definição de comportamento religioso, vocês têm uma ideia de comportamento no sentido bem do comportamentalismo lá mesmo, do behaviorismo, que às vezes quem não está muito familiarizado com esse repertório entende que comportamento é somente aquilo que a gente pode ver, né? Estou me mexendo, estou pegando meu telefone, estou soltando ele, isso são comportamentos. Mas dentro do ponto de vista da análise do comportamento, eventos privados que acontecem para dentro da pele também são comportamentos. Então, pensamentos também são comportamentos dentro dessa perspectiva, emoções, sentimentos também são comportamentos dentro dessa perspectiva, né? Então, quando a gente fala de comportamento religioso, a gente está falando de tudo isso, né? Que emoções são decorrentes da interação da pessoa com a religião, que pensamentos são decorrentes da interação da pessoa com a religião, que comportamentos visíveis são decorrentes da interação da pessoa com a religião, né? O interesse da psicologia da religião é no que há de psíquico no comportamento, né? Então, a psicologia da religião não está interessada na religião em si, ela está interessada na interação da pessoa com a sua religião. Inclusive, eu também soube que o Everton teve conversando com você sobre Flor Noir, né? Então, ele deve ter falado da exclusão metodológica do transcendente, que foi talvez o principal conceito cunhado por esse autor, em que ele vai determinar que não é interesse da psicologia o transcendente em si. Essa ciência não existe para determinar se existe ou não existe transcendente, se Deus é real ou não, se espíritos são reais ou não. A gente está interessado no efeito disso tudo, no efeito dessas crenças na vida da pessoa. A psicologia da religião também se interessa, principalmente nos últimos anos, tem se interessado bastante pelo estudo do ateísmo e do agnosticismo, né? Pois essas duas condições, elas também se orientam pelo transcendente, né? No caso do ateísmo e do agnosticismo, negando ou duvidando, mas ainda assim só existe ateísmo, só existe agnosticismo porque existe religiosidade, né? Se não existisse religiosidade, não era necessário também existir ateísmo e agnosticismo. Então, o ateísmo e o agnosticismo são também objeto de estudo da psicologia da religião. Embora isso seja uma coisa mais frequente na contemporaneidade. Quando a gente observa a história da psicologia da religião,
ela se interessou majoritariamente pela religiosidade. Inclusive, a psicologia da religião nasceu dentro de um contexto acadêmico bastante religioso, assim, né? Os primeiros autores, principalmente os brasileiros, da psicologia da religião, que importaram as ideias, principalmente norte-americanas e europeias, da psicologia da religião para o Brasil, em geral eram sacerdotes, pessoas que exerciam um fazer religioso, especificamente católico, e que os sacerdotes sempre foram muito ligados ao conhecimento, né? Em geral, estudavam bastante, estavam dentro do contexto de alguma universidade que também era confessional, e estudavam bastante isso. Então, a psicologia da religião, especialmente no Brasil, ela nasceu numa espécie de psicologia religiosa. O interesse primário do estudo da religiosidade pela psicologia, principalmente aqui no Brasil, era, de alguma forma, que esse conhecimento pudesse ser usado dentro do contexto religioso, né? Então, estudava-se, por exemplo, como é que acontecia a conversão religiosa, para que a gente pudesse entender como é que a gente poderia fazer dentro da religião alguma forma de as pessoas se converterem mais, ou de elas aderirem mais à crença religiosa. E ao longo dos anos, a gente foi amadurecendo enquanto área do conhecimento, se distanciando da religião propriamente dita e conseguindo criar um tipo de conhecimento e um tipo de metodologia que não se ampare mais na religião propriamente dita. Mas isso é uma coisa bastante recente, né? Então, o estudo do ateísmo e do agnosticismo também é uma coisa bastante recente na psicologia da religião, né? O professor Geraldo José de Paiva, que é o cara que conseguiu assim instituir a psicologia da religião enquanto área do conhecimento científico no Brasil, talvez foi o principal autor assim que ajudou a fazer essa separação da religião com a psicologia da religião. Ele tem essa frase que eu acho fenomenal, assim, que ele diz que a psicologia da religião é, antes de tudo, psicologia. Quando eu comecei a estudar no mestrado, eu não conhecia muito bem a psicologia da religião ainda. E a minha ideia não era estudar a psicologia da religião, a minha ideia era estudar a interface espiritualidade e saúde mental. E isso é bem mais amplo que a psicologia da religião, porque é um objeto que também a psiquiatria estuda, a teologia e outras as ciências da religião também estudam isso, né? E a minha ideia era focar nesse prisma, assim, mais amplo. Quando eu comecei a ler um pouquinho mais da psicologia da religião para fundamentar a própria dissertação, eu comecei a cada vez reconhecer mais a importância da psicologia da religião, porque dentro da psicologia é uma área do conhecimento própria, assim, então ela tem um diálogo um pouco mais fluido e tranquilo com as outras áreas da psicologia, né? Então, eu sou um defensor da bandeira da psicologia da religião, justamente por causa disso, assim, porque acho que ela nos facilita um pouco o trabalho do reconhecimento do tema da religiosidade e da espiritualidade na psicologia, quando a gente consegue utilizar uma nomenclatura e um repertório de conceitos que dialoga bem com as outras áreas do conhecimento da psicologia, né? Mas, obviamente, a psicologia da religião não é perfeita, né? Ela tem uma série de limitações, até porque, assim como a própria psicologia é uma área do conhecimento relativamente recente, quando comparada às outras ciências, e na minha percepção, assim, a principal limitação é que a psicologia da religião tem muito conhecimento científico produzido e pouca aplicação na prática profissional, né? Então, os pesquisadores produzem um monte, já conhecem um monte de coisa da intersecção religiosidade e saúde mental, mas isso ainda não está suficientemente organizada de forma que os profissionais possam, com tranquilidade, se apropriar desses conhecimentos, né? Então, como é que a gente maneja situações em que a pessoa tem conteúdo religioso dentro da sessão, por exemplo? Né? Tem um monte de conhecimento produzido nesse sentido, dentro da psicologia da religião, mas a gente se apropriar disso, o profissional se apropriar disso e aplicar na prática é um desafio ainda a ser superado, né? Eu trouxe aqui também 3 possíveis definições para a psicologia da religião, né? A primeira delas vai dizer que a psicologia da religião é uma aplicação da psicologia ao estudo da religião. Essa definição é de um livro
chamado Para Conhecer a Psicologia da Religião, de um português chamado Antônio Ávila. Depois eu vou mostrar o livro para vocês, quem tiver interesse em estudar um pouquinho mais. A segunda definição do professor Geraldo, da professora Marta, no capítulo de um livro chamado Psicologia Cognitiva da Religião no Brasil, e eles vão dizer que a psicologia da religião é um campo de estudo dos aspectos psicológicos que acompanham ou estão presentes na experiência religiosa. Eu gosto bastante dessa definição, é a minha favorita, assim, porque dá destaque para a questão dos aspectos psicológicos e delimita bastante, né, quais são os limites, qual é a borda do nosso estudo. E uma terceira possível definição também é do pessoal lá do Interpsi da USP, que vai dizer que a psicologia da religião é uma área da psicologia que estuda o comportamento religioso. Eu sei que essas definições ainda ficam relativamente vagas, então eu trouxe aqui para vocês possíveis objetos de estudo que se encaixariam dentro do guarda-chuva que é a psicologia da religião, né? Então, um pesquisador da psicologia da religião pode estudar o processo de conversão e desconversão, pode estudar a correlação entre prática religiosa e medidas de saúde, inclusive isso é bastante estudado, né? O quanto que frequentar instituições religiosas está correlacionado com a pessoa ter mais ou menos sintomas de depressão, ou mais ou menos sintomas de ansiedade, ou qualquer outro transtorno que a gente possa avaliar, né? Isso é bastante estudado, inclusive. A gente também pode estudar o ateísmo e as medidas de saúde, né? Então, o quanto ser ateu se correlaciona com ter mais ou menos sintomas de ansiedade, mais ou menos sintomas de depressão, mais ou menos sentido na vida e essas coisas, né? Inclusive, isso está sendo bastante estudado recentemente. A gente pode estudar a formação profissional e espiritualidade e religiosidade, que é o meu tema, por isso está destacado aqui, né? A gente pode estudar o fenômeno da intolerância religiosa, sob as lentes da psicologia. A gente pode estudar a ética profissional, espiritualidade e religiosidade, né? Quais são os limites no fazer. A gente pode estudar o diagnóstico diferencial entre experiências religiosas saudáveis e sintomas de transtornos mentais, né? Então, quando a gente está atendendo um paciente, ele nos conta que todas as noites antes de dormir ele conversa com um anjo. Como é que a gente faz para saber se isso é uma experiência religiosa saudável, que pode ser perfeitamente comum pessoas que têm religião conversarem com anjos, ou se isso é o conteúdo de um sintoma? Como é que a gente determina? Como é que a gente faz essa avaliação? Né? Isso é o que chamamos de diagnóstico diferencial. Tem bastante gente que estuda isso, mas ainda é um problema bastante grande, assim, que a gente ainda não tem critérios muito claros, não. A questão do coping religioso, né? Que é quando a crença religiosa é utilizada para fazer o enfrentamento de situações estressantes. As experiências anômalas, quando elas têm interface com a religiosidade, né? Experiências anômalas, para quem não está familiarizado, são aquelas experiências controversas, incomuns não no sentido de o quanto as pessoas experienciam ela, mas incomuns no sentido de que a explicação para elas é uma explicação geralmente difícil, né? Por exemplo, a experiência de quase morte, a experiência de se enxergar fora do corpo, a mediunidade, os relatos de comunicação, de supostas comunicações com espíritos, os relatos de supostas comunicações com extraterrestres, enfim, tudo isso são experiências anômalas. Telepatia, né? Relato de telepatia, de telecinese, quando as pessoas alegam conseguir mover as coisas com o poder da mente, pré-cognição, que é quando as pessoas têm ciência de eventos que ainda não aconteceram e dali a pouco as coisas realmente acontecem, né? Tudo isso são experiências anômalas. E as experiências anômalas são um objeto de estudo à parte, né? Tem uma área da psicologia chamada psicologia anomalística que estuda esses fenômenos. Mas é muito comum as pessoas darem sentido para suas experiências anômalas dentro do contexto religioso. Então é muito comum, por exemplo, uma pessoa que se enxerga fora do próprio corpo, entender isso como sendo uma experiência religiosa.
né? Entendendo isso como sendo uma experiência espiritual. Então, são duas áreas do conhecimento, a psicologia da religião e a psicologia nomalística, que se interseccionam e dialogam bastante. Uma outra possibilidade de estudo da psicologia da religião são as bases neurológicas e cognitivas da espiritualidade e da religiosidade. Isso está sendo bastante estudado recentemente, né? O que acontece em termos de cognição, em termos neurológicos, quando uma pessoa se aproxima ou se distancia de determinadas crenças. Enfim, esses são só alguns exemplos, né, de temas que podem ser estudados dentro da psicologia da religião, mas tem muitos outros. Quando a gente fala de psicologia da religião, tem muitas pessoas que têm a sensação de que isso é uma coisa nova, né? Assim, que é uma área de estudo recente e nova. Mas, na verdade, a psicologia da religião é tão antiga quanto a própria psicologia. E muitos dos autores considerados os precursores da psicologia, os pais da psicologia, se interessaram pelo estudo psicológico da religiosidade. Mas este é um fato histórico extremamente silenciado. A gente tem isso muito bem documentado, né? Esses autores escreveram livros, artigos, publicaram sobre o assunto, e quando eles são estudados na graduação ou em outros contextos de formação, isso simplesmente é silenciado. Ninguém fala nesse assunto, né? Estudam esses autores outras perspectivas do estudo deles, né? Outros vieses do estudo deles, mas esse viés é quase sempre silenciado. Então, alguns exemplos de pessoas que estudaram o fenômeno religioso. O Wundt, né, considerado o pai da psicologia científica, William James, que é conhecido como o pai da psicologia norte-americana, inclusive ele tem um livro que é um marco da psicologia da religião, chamado Variedades da Experiência Religiosa, né, que é um livro bem importante na área. O Freud, que é o cara que vocês estudam tanto aí no grupo de estudos, né, que dedicou uma parte bem significativa da obra dele para o estudo da religiosidade, da espiritualidade e tal, que embora ele tivesse um viés bastante crítico, mas ainda assim ele se debruçou bastante sobre esse fenômeno, né? O Jung, que não preciso nem contar para vocês, né, do tanto que esse aspecto era importante na obra dele. O Skinner, que falou bem pouquinho, mas falou também um pouco sobre religiosidade, também era um cara bastante crítico, assim, do ponto de vista dele, a religião era um mecanismo social de controle, né, de definir o que as pessoas deveriam ou não fazer e tal. O Piaget, que é amplamente estudado dentro das ideias que ele apresentou sobre aprendizagem, educação e tal, mas ele também tem uma parte da obra sobre religiosidade. O Maslow, que é um importante pensador da área humanista, também bastante conhecido pela pirâmide das necessidades de Maslow, né? Também estudou, se interessava bastante por esse fenômeno, e vários outros autores, né, que poderiam ser citados aqui. E a psicologia da religião ela não é uma área do conhecimento obrigatória nas graduações, mas dentro como é que chama? Dentro do básico do currículo, das bases curriculares nacionais, né, que é o que determina o que no mínimo um curso de psicologia precisa ter, tem uma área lá chamada Fundamentos Epistemológicos e Históricos da Psicologia. Então, todo mundo que faz psicologia tem que estudar a história da psicologia. E, em geral, essas disciplinas apresentam uma parte da história da psicologia e silenciam a outra parte que é muito significativa, que tem uma relevância bastante significativa e que é simplesmente ignorada, né? Então, por que raios que a gente não estuda mais esse tema dentro da psicologia? Como tudo, uma série de variáveis que se unem e formam esse cenário, né? Vou citar algumas delas para vocês. O receio da psicologia ao se envolver com a religião, acabar dando uma ideia de mistura, né? Então, como são duas áreas
em que há realmente o risco de haver uma mistura, e dali a pouco a gente está fazendo psicologia mesclado com religião, né? Esse risco realmente existe, então, por haver esse risco, a gente prefere deixar isso lá longe, né? Nem se envolver, nem dialogar e nem chegar minimamente perto. Assim. A psicologia é ainda uma ciência bastante jovem, então a gente ainda está interessado em se firmar enquanto uma ciência e em receber o prestígio de uma ciência, né? Então, para isso é mais interessante a gente se aproximar das ciências que já são reconhecidas enquanto ciência e se distanciar daquilo que pode nos puxar para um outro caminho, né? Então, em outras palavras, é mais legal para a psicologia parecer com a medicina, parecer com outras áreas do conhecimento já mais reconhecidas do que se aproximar do diálogo com a religiosidade. Também há uma certa resistência da própria religião em dialogar com a psicologia, no sentido de que possa perder a sua sacralidade a partir do viés psicológico, assim, né? Então, tem um receio da religião em ser psicologizada a partir do olhar da psicologia, e esse é um receio que tem fundamento, porque é muito comum os profissionais fazerem isso mesmo, né? Assim, a partir das explicações que a psicologia oferece, eles reduzirem o fenômeno religioso a isso, né? Então, a religiosidade passa a ser especificamente um sintoma ou especificamente um comportamento que foi modelado, né? Especificamente algo que a psicologia possa explicar e não colocar essa explicação como uma possibilidade, que seria o mais adequado, né? Tem uma questão de modelagem também, então, um aluno que está na graduação, ele não tem contato com o mercado de trabalho, então os profissionais bem-sucedidos que ele conhece são os professores, né? E se os professores não falam sobre esse assunto, logo esse assunto não é importante, então a gente não deve se interessar por ele, né? Um outro fator importante é que a psicologia tem muitas áreas e a gente não pode estudar todas elas, e a gente não pode esquecer que a psicologia, para a maioria maciça das pessoas, não é uma área de estudo, né? É uma área de trabalho. Então, como sendo uma área de trabalho, a gente acaba tendo que se dedicar àquilo que é mais interessante em termos de trabalho, né? O que dá mais retorno, o que aparece mais, o que é mais interessante em termos de se consolidar profissionalmente. E talvez a mais importante de todas as variáveis é a ausência do tema na formação profissional, né? Então, é na formação profissional onde a gente aprende o que é importante e o que não é importante, onde a gente consolida os nossos preconceitos, os nossos conceitos, aquilo que a gente entende como fazendo parte da possibilidade do estudo dentro da psicologia ou não, né? Enquanto não mudar a formação profissional, vai ser bem difícil que algumas mudanças significativas aconteçam dentro do contexto da psicologia em geral. Aqui, para poder fechar, eu trouxe para vocês 2 sugestões de literatura para quem quiser mergulhar um pouquinho mais fundo na psicologia da religião, né? Esse livrinho do... Livrinho não, né? Esse livro do Antônio Ávila, livrinho porque ele é curtinho, assim, fácil a leitura, leve e tal, chamado Para Conhecer a Psicologia da Religião. Ele faz um apanhado geral, assim, é como se ele fizesse um mapa da psicologia da religião, passando autor por autor da psicologia, o quanto contribuiu, o quanto não contribuiu e tal. E uma outra sugestão bem bacana, um dos meus textos favoritos da professora Marta também, que é esse Psicologia Religiosa, Psicologia da Religião, Espiritualidade, ou Psicologia e Religião e Espiritualidade, em que ela trabalha conceito por conceito, e ao trabalhar esses conceitos ela faz um resgate histórico do desenvolvimento da psicologia da religião, desde a psicologia da religião religiosa, que foi a primeira tendência, principalmente no Brasil, até a psicologia da religião mais distanciada da religião propriamente dita. É um texto fantástico, vale muito a pena. E aqui também tem as referências dos conceitos que eu trouxe hoje, para quem, né, se alguém quiser dar uma olhadinha depois, pesquisar um pouquinho mais. Também tem bastante material bacana aqui. E é isso, gente. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma colaboração, alguma sugestão, algum apontamento. Agora é a hora.
Obrigado, Vou Luiz. parar Vou de... pedir para tirar o Como que eu compartilhamento para a faço? gente poder ver as Aí. pessoas. Aí, maravilha. Isso. Muito obrigado, Luiz, por fazer essa introdução, né, à psicologia da religião, da espiritualidade. Se eu não me engano, justamente a divisão da APA, da American Psychological Association, agora também se chama Psychology of Religion and Spirituality, né? Eles botaram a espiritualidade como, justamente por toda essa questão que você colocou, da dificuldade de definir espiritualidade, de abranger os agnósticos, os ateus que sentem de alguma forma uma conexão mística ou espiritual com a natureza, ou com o cosmo, com outro tipo de concepção que não necessariamente se vincula às instituições, né, como você trouxe. Eu teria duas perguntas, eu não sei se alguém quer falar, pode já ir escrevendo aí, ou pergunta, ou pedir a palavra. Mas a primeira é porque eu não tenho clareza. Você trouxe assim uma posição muito firme de que a psicologia da religião é um ramo da psicologia, mas eu não tenho essa clareza que você tem, porque os textos que eu li, né, que não foram muitos, o meu foco realmente é muito em psicanálise, né? Mas eles, alguns trazem a psicologia da religião como um ramo da ciência da religião. Inclusive no compêndio de ciência da religião tem um apartado, eu misturo às vezes, uma seção totalmente dedicada à psicologia da religião, né? E, enfim, tem essa... Para mim é muito embaçado esse limite aí, né, da disciplina. Eu queria saber se você tem alguma opinião ou já leu alguma coisa assim sobre isso, o que você pensa. E a outra é como é que você vê, né, a psicanálise nesse campo, né? Você mencionou ali o Freud, mas daí teriam muitos outros, como o Theodor Hayek, que estudou os rituais, tem o Pfister, que é quem eu estudo, pastor, né? O Lacan, o Winnicott, doutor, muitos analistas. E a gente sabe, também é outra dificuldade, porque a psicanálise não é psicologia, é separada, inclusive tem uma tensão aí epistemológica, mas ao mesmo tempo a gente estuda psicanálise dentro do curso de psicologia, né? Eu particularmente tenho um interesse nisso, porque quando eu terminar o doutorado em breve, eu não consigo ver aonde que eu vou dar aula, porque não psicanálise, experiência religiosa não é psicologia da religião, então não existe uma cadeira psicanálise, experiência religiosa, né? A gente entra nas cadeiras de psicologia da religião ou eu tive aula com o Ricardo Torre em Religião e Espiritualidade, era o nome da disciplina. Não, perdão, Religião e Subjetividade. E aí estava Freud, né? Mas, enfim, minhas duas questões aí são sobre essa minha dificuldade de ter clareza maior sobre o lugar epistemológico da psicologia da religião, seja em relação à ciência da religião, seja dentro dela, se a psicanálise está dentro dela ou não, enfim, como é que é isso? Bacana. Eu acho que uma questão importante e desafiadora para nós, porque a gente faz divisões didáticas para que a gente possa estudar e compreender determinados fenômenos e correntes teóricas, mas na vida real as coisas não são assim tão definidinhas, né? Eu denomino a psicologia da religião como uma área da psicologia, considerando de que quando a gente se propõe a olhar os aspectos psicológicos de um determinado fenômeno, a gente está falando de psicologia. Eu acho importante a definição da psicologia da religião enquanto psicologia, porque na minha aposta, fazer essa delimitação facilitaria o acolhimento da psicologia em geral para a psicologia da religião. Quando a gente vincula as ciências da religião, a teologia, outras áreas do conhecimento, eu sinto que há mais resistência da psicologia como um todo em dialogar com o nosso conhecimento, em acolher esse conhecimento como sendo um conhecimento útil, válido e tal.
Quando a gente demarca que o nosso objeto de estudo é o comportamento religioso, que não é a religião, que a gente está interessado em saber no efeito da religiosidade na vida das pessoas, eu sinto que a gente tem mais abertura. Por isso eu acho importante, assim, né, delimitar dessa forma. Inclusive, tem alguns pesquisadores que defendem que psicologia da religião é um péssimo nome, porque ele dá a ideia de que a gente estuda religião, quando na verdade a gente estuda o comportamento religioso. Então, talvez um nome mais adequado seria psicologia do comportamento religioso, porque daria uma ideia um pouco mais objetiva de qual é o nosso objeto de estudo, assim, né? E eu acho, Bruno, assim, pensando em termos história, eu acho que a história explica o porquê que a psicologia da religião ela pode fazer parte de inúmeras áreas do conhecimento. A primeira disciplina de psicologia da religião no Brasil, ela aconteceu na USP, lá com o professor Geraldo, né? Era uma disciplina da pós-graduação. E na primeira edição houve uma procura gigantesca, mas por quase nenhum psicólogo. Né? Então, as pessoas de outras áreas do conhecimento se interessaram por fazer a disciplina. O pessoal da antropologia, das ciências sociais, né? Das outras pós-graduações que existiam na universidade. Mas quase nenhum psicólogo se interessou. Pode dizer. Não, só falei interessante, né? Um dado interessante esse, curioso. E é muito difícil a gente conseguir uma inserção para a psicologia da religião dentro da psicologia. Então, eu posso escrever um projeto magnífico, super bem delineado, super bem fundamentado e submeter ele a um PPG da psicologia, e eu vou ter muita dificuldade que ele seja acolhido. Porque os pesquisadores não querem essa conversa, eles não estão interessados nessa conversa. Então, muitos dos pesquisadores encontram um caminho um pouco mais acolhedor em outras áreas do conhecimento. Então, eu sou formado em psicologia, me interesso por estudar a psicologia da religião, mas não encontro espaço para isso dentro da psicologia, então eu encontro esse espaço em outras áreas do conhecimento. E é muito comum psicólogos continuarem estudando psicologia da religião em PPGs das ciências da religião, da filosofia, da própria medicina, que tem se mostrado cada vez mais aberta para esses conhecimentos. Então, acho que é um fenômeno também explicável dentro do contexto histórico da psicologia. A psicologia se fechando, outras áreas do conhecimento se abrindo e a gente se espraiando para outros lados também, assim. Mas eu acho que esse meu posicionamento é quase um posicionamento militante, assim, né? Do quanto eu acho importante a gente delimitar a psicologia da religião como psicologia, porque eu acredito que com isso a gente vai conseguir encontrar menos resistência dos pesquisadores, assim, né? Dos outros profissionais psi, de outras áreas que estudam outros fenômenos que não a religiosidade, né? Sobre a psicanálise, eu estudo bem, na verdade, assim, o meu conhecimento é bastante raso sobre a psicanálise. Lá na PUC do Rio Grande do Sul, a gente estudava, né, na época, não sei como está agora, muita psicanálise. Sabe que o Rio Grande do Sul é um lugar em que a psicanálise é muito apreciada, acho que até pela proximidade geográfica com a Argentina, que é um outro lugar também bem forte, né? Então, lá na PUC a gente estudava muito, tinha professores maravilhosos de psicanálise. E eu me interessava bastante dentro daquele contexto da graduação, assim, adorava as aulas, estudar, ler Freud e tal. Mas quando eu terminei a graduação e precisei focar em outras coisas, eu acabei naturalmente me distanciando bastante. Então, o meu conhecimento é bem limitado, e bem limitado, inclusive, sobre esse diálogo entre a psicanálise e o fenômeno da religiosidade e tal. Mas qual que é a minha percepção, bem olhando assim, quase que como um leigo para esse diálogo? Eu acho que a psicanálise... Peraí que estão me ligando que eu não sei desligar. Troquei de telefone ontem, não sei usar ainda. A psicanálise é uma das áreas do conhecimento em que o peso do criador tem uma força muito expressiva, assim. Então,
é muito comum os psicanalistas levarem em consideração as ideias do Freud num peso mais estratosférico do que talvez em outras áreas do conhecimento se dá para o criador. Minha percepção é que em outras áreas do conhecimento a gente reconhece o criador da teoria como alguém muito importante, mas que deu um pontapé inicial para coisa que precisa se desenvolver ao longo dos estudos de outros pesquisadores. Para os psicanalistas, eu vejo um pouco mais uma certa apreciação enorme pelas ideias do Freud e uma certa resistência a continuar desenvolvendo essas ideias por outros vieses e por outros caminhos. Eu acho que isso acaba sendo bastante determinante, ao ponto desses outros autores que eram mais abertos à ideia da religiosidade, não só como sendo uma coisa estritamente negativa, deles terem um pouco mais de abertura, de relevância, de estudo. Mas acho que isso também tem mudado, não só para os autores clássicos que tu citou, que eram mais abertos, né? Mas também para autores contemporâneos, como tu, a Karin Wojdrasek, o irmão dela, o Carl Wojdrasek. Acho que tem vários autores que são contemporâneos que estão podendo fazer esse diálogo com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais por outros vieses que não aquele do Freud, entendendo que o que ele disse era um recorte também de quem ele era, como tudo, né? Como tu tá me perguntando aqui, por que tu acha importante delimitar a psicologia da religião como sendo psicologia? Porque para mim, porque eu considero isso importante dentro das ideias que eu acredito. As coisas que o Freud escreveu também, né? Estão muito impregnadas de quem ele era. Por isso que na psicanálise é tão importante a supervisão, a terapia pessoal, né? Para a gente poder entender quem a gente é e o quanto isso interfere no cuidado que a gente está oferecendo para outra pessoa. E eu vejo a psicanálise muito por isso, por esse viés, assim. Eu acho que o Freud acaba sendo muito determinante. 90% do que a gente estuda de psicanálise ainda é ele. E por isso que a questão da religiosidade acaba sendo um pouco mais desprivilegiada, né? Pois é, são muitas. Eu estava aqui lembrando nessa disciplina religião e subjetividade, e aí o Ricardo falou que a religião está presente em todas as culturas que se tem notícia, mas na psicologia não se tem uma disciplina para estudá-la, né? Enquanto se tem para linguagem, cultura e tal, e, enfim, advogando essa importância também, assim como você. Eu acho que é um debate, talvez, que com o tempo a gente adquira maior clareza, né, sobre essas interseções aqui. A Silvia colocou, estamos falando em teorias transdisciplinares, e dessa forma não pertence a um só campo. Saúde mental, fenômeno religioso, psicanálise, e apontou para esse risco de uma briga por um feudo, né? Depois ela colocou, me parece que as faculdades de psicologia silenciam outros psicanalistas e estudiosos do fenômeno religioso, Lacan, Doutor, Bion, Pfister. E aqui a Inês agradeceu, disse que foi muito interessante, muito obrigada, mas precisou sair. E a Rita fez uma pergunta, ela disse assim, muitos autores e teólogos dizem que o espiritismo não é religião, é uma filosofia, mas você afirmou que é uma religião. Por isso, muitos católicos estudam o espiritismo e são católicos. O que você acha? Eu não sou espírita, né? Então o lugar de onde eu falo é bastante limitado em termos de se é uma religião ou não, mas se a gente pegar as definições que eu apresentei para vocês de espiritualidade, de religiosidade, ela se encaixaria na medida em que ela se move em direção a algo que é transcendente. E tem rituais próprios, tem ideias próprias que são compartilhadas por um determinado grupo de pessoas, assim, né? Eu diria, assim, de um olhar bem de fora, que eu acho que o espiritismo pode ser as duas coisas, né? Pode ser uma filosofia e pode ser uma religião, mas uma coisa não exclui a outra, né? Para ser uma não precisa ser a outra. E eu acho, do meu ponto de vista, assim, uma pessoa que se denomina católica, frequenta, participa, católico como um exemplo, né? Não especificamente essa religião, mas pessoas que têm duas religiões ao mesmo tempo, é bem isso, elas têm duas religiões ao mesmo tempo, se permitem
tecer ideias que às vezes são contraditórias de um jeito que para ela faça sentido e ponto final, né? Agora, desculpa, eu acho que entendi outra coisa, não sei se foi o que a Rita quis dizer. Eu entendi o seguinte, o pesquisador é de uma religião, mas ele estuda outra religião, né? Ah, Pelo viés da psicologia da religião. Você acha uhum, que, como é que você vê isso, né? Eu entendi dessa forma quando ela escreveu. Muitos católicos estudam o espiritismo e são católicos. Bom, uhum, Rita, se você quiser aparecer aí para falar, né? Não, é uma questão mesmo de... eu sou evangélica, né? Tenho mais de 40 anos, mas fui católica há muitos anos. E eu tenho pessoas da família que são católicas e são espíritas. E quando, Então muitos você anos... entendeu exatamente, você entendeu. Isso, a questão mesmo que estruturada em uma filosofia, e eles não têm uma estrutura do aspecto religioso que a teologia atualmente professa, né? Então, grande parte dos autores, quando se estuda heresiologia ou teologia, a gente vê que o espiritismo não faz parte do grupo de religiões como o budismo, como o uhum, shintoísmo, né? Então, é por isso que realmente eu não defendo ninguém que usa as duas, não é isso. uhum, É a questão mesmo da gente perceber na vida dos pacientes, né? E eles irem para uma reunião kardecista e fazer. Agora, a gente sabe que existem as duas áreas do espiritismo, né? Tanto uhum, o filosófico e esse mais que até os cristãos evangélicos chamam de satânicos, né? Que uhum, utilizam existe, mas não está dentro da estrutura da teologia uhum. clássica. O espiritismo ele é tido como uma filosofia. É. Agora, a gente sabe que existe a filosofia kardecista, mas existe um outro grupo que está ligado à questão lá da Ásia, né? São duas vertentes, né, desse Uhum, espiritismo. Lá na Ásia, então, eles professam enquanto filosofia, não uhum, é uma religião, né? É sim. só isso que eu fiquei pensando. É porque entra Mas em e você questão. Ah, mais, né, perdão. do que você está falando? Desculpa. Pode falar, Não, Bruno. não, desculpa, eu não escutei o final agora, chiou aqui, tá um barulho. O que você disse no final, Rita? Não, é porque eu fiz a pergunta porque ele está estudando sistematicamente, né? Ele deve ter visto alguma coisa, por isso que eu perguntei, em função de todo esse questionamento que eu tenho na minha cabeça, né? Ah, sim. Uhum, Aí, desculpa, eu vou só entrar com uma pequena coisa aqui. A Silvia disse, acho que tem a ver com o sincretismo religioso do brasileiro. E aí eu acho que Rita, eu cliquei aqui para tirar o seu som porque estava dando um chiado. Quando você falar, você abre. Eu acho que isso tem a ver com a questão da própria definição de religião, porque o Luiz disse que na psicologia pode até ser que seja tranquilo definir, mas na ciência da religião não é nem um pouco, é algo altamente discutido, né? Até que uhum, ponto, uma das coisas que se discute é até que ponto a maneira como o, o, o ocidental olha para o oriental ao chamar de religião uma tradição, uhum. não é um olhar ocidental e não oriental e por aí vai. Nossa, aí é um outro mundo, Uhum. né, de Mas debate. até essa pergunta é importante, Rita, porque acho que agora fica mais claro, assim, a gente vai conversando e a coisa vai clareando. Porque eu acho que é uma discussão importante, mas não é uma discussão que a psicologia da religião está a fim de fazer, entende? Definir se espiritismo é ou não uma religião não é uma Uhum, discussão importante para a psicologia da religião. exato. Agora, se uma pessoa diz eu sou católico e espírita, um psicólogo da religião vai perguntar: e o que isso impacta na tua vida? Qual que é o resultado disso para ti? O que isso te produz? Esse é o interesse do olhar da psicologia da religião, né? Então a pessoa pode ser o que para ela faz sentido, denominar como religião, como não religião, como espiritualidade, como religiosidade,
o que interessa para nós, dentro dessa fatia do conhecimento, é o quanto isso vai impactar a vida psíquica dessa pessoa, né? Exato. Do ponto de vista doutrinal, são coisas completamente diferentes. A ressurreição e a reencarnação. Mas, dentro do ponto de vista subjetivo, a pessoa faz alguma amarração, alguma construção, e enquanto teólogo vai se ocupar da distinção dos dogmas, das doutrinas, o psicólogo não, né? Não é isso que você está falando, né, Luiz? Isso, exatamente, assim, né? A doutrina é algo que cabe à pessoa, inclusive, se tratando especificamente de manejo clínico, a gente sempre tem a clareza, assim, de que quando essas questões aparecem, a gente precisa orientar a pessoa a procurar alguém que possa ajudá-la com essas questões específicas, né? Questões teológicas, questões de... Às vezes aparece isso na clínica, pensando na psicologia da religião mais aplicada, né? Eu não sei se tal questão é pecado ou não é, mas eu sei que isso me gera muita angústia. Então, vamos falar da tua angústia. Agora, se é ou não é pecado, aqui não é o lugar que a gente vai poder compreender isso, né? A gente pode pensar se tu concorda que seja pecado ou não, se para ti faz sentido essa ideia, né? Como é que isso é conciliado com a tua visão de mundo, ok. Agora, teologicamente, né? Se debruçar sobre escrituras, textos e fazer conexões é uma coisa que a gente não pode fazer. Então, tu vai ter que procurar alguém que tu conheça, respeite, confie para poder fazer essas discussões, né? Diferenciando o trabalho terapêutico do trabalho do acompanhamento espiritual, em certo sentido. Isso, exatamente. Um eixo importante da pesquisa que eu estou fazendo sobre o Pfister é exatamente isso, porque ele era pastor, atendia na paróquia com a psicanálise, e eu não tenho clareza até que ponto porque no alemão a tradição da Seelsorge, que é a cura de almas, é um pouco isso, assim, ele colocava, analisava os sonhos das pessoas, ao mesmo tempo evangelizava. Eu não sei como é que ele fazia essa preparação, ou se não fazia. Também tem quem diga que é porque ele era um pioneiro, ele estava criando, então ele estava experimentando, não tinha essa clareza, né, enfim, tão grande assim das distinções. Então, eu estou aí tentando explorar isso, né? E a Silvia colocou aqui a questão da Kogan, eu acho que é do Labou, da PUC São Paulo, uma pessoa lá da PUC São Paulo. Pois é, não conheço, vou dar uma pesquisadinha depois. Que estuda judeus espíritas. Eu conheço uma pessoa assim. É Andréa o nome dela. A Cláudia abriu o microfone também, não sei se ela quer falar. Eu abri porque eu fui convidada para participar de um livro que se chama Sem Medo do Batom Vermelho, e escolhi um artigo que estava posto pela editora, a importância da religiosidade no relacionamento entre as mulheres. E escrevi esse artigo e estudei um pouco para fazer isso, e hoje, né, e no artigo, eu faço uma pequena distinção entre a questão da religião e da espiritualidade. E fico pensando, né, nessa abertura que a medicina teve para colocar a espiritualidade como disciplina do curso dela, e o fechamento da psicologia. E não sei exatamente se também em função do termo, né? Porque me pareceu que o campo da espiritualidade é mais amplo, e as religiões estão dentro desse campo. Então, não sei exatamente se isso facilitou a entrada da matéria espiritualidade para os estudantes da medicina, enquanto que nós temos na psicologia um pouco de resistência, porque fico também pensando, não tem uma disciplina medicina da religião, sociologia da religião, antropologia da religião, por que psicologia da religião? Né? Não sei exatamente se a gente está aí pleiteando ou advogando um campo de conhecimento que fica exclusivo do psicólogo,
ao invés de pegar um pouco essa carona, né, nesse interesse científico pelo campo da espiritualidade. E talvez pegando esse interesse pelo campo da espiritualidade, a resistência para estudar as religiões, porque não seria nem uma psicologia da religião, seria uma psicologia das religiões, porque o funcionamento psíquico do sujeito ele fica modificado pelo sistema de crenças a que ele se expõe. Então, uma manifestação psíquica numa pessoa espírita é diferente de uma manifestação psíquica numa pessoa evangélica ou católica, porque o sistema de crença é diferente. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Estou refletindo um pouco sobre essas resistências e o que seria mais viável para nós, ciência da psicologia, para a gente poder abrir mais campo de pesquisa, de estudo, de trabalho. E como você estava falando, né, achei maravilhoso aí essa abertura que você trouxe para a gente. Quanta coisa está sendo produzida e não está sendo utilizada, entendeu? Eu até me aventurei aqui sobre uma definição, né, de psicologia das religiões como um campo de estudo da psicologia, se é que isso é vantajoso para nós, ter essa disciplina, já que não tem filosofia da religião, pelo menos eu não conheço, e nem antropologia da religião, posicionamento do sujeito frente à religião, posicionamento frente à religião, porque tem gente que vai dizer tenho religião e tem gente que não, né? E também acho que a abertura para o estudo da espiritualidade talvez fosse um caminho, não sei o que vocês acham, para diminuir essa resistência, abrir campo de pesquisa, de trabalho, de estudo e de aplicação. Sabe, eu vou começar aqui então, Cláudia. Sabe, às vezes a gente visita um lugar novo, assim, que a gente não conhece, e claramente aquele lugar se desenvolveu desordenadamente. As pessoas foram construindo e foram regulamentando as ruas, o esgoto, as coisas na medida em que o crescimento acontecia. Que é diferente de quando a gente vai num bairro planejado, que tudo foi pensado a priori, aonde vai ficar o esgoto, aonde vai ficar a rua, onde vai ficar a iluminação e tudo mais. Eu acho que essa é uma boa analogia para a gente poder entender o desenvolvimento da psicologia da religião. O desenvolvimento do diálogo da psicologia com a religião, com a religiosidade, com a espiritualidade, ele aconteceu assim, desordenadamente. E eu acho que a gente está num momento da história da psicologia em que a gente está podendo olhar para esse campo com mais maturidade e, com isso, tentar organizar algumas coisas que ainda são muito desorganizadas. Então, essa percepção que tu tem é uma percepção geral dos pesquisadores. O que é mais vantajoso, para que caminho a gente deveria ir, delimitar nos ajuda a se inserir ou nos fecha um pouco mais ainda. Só para ter uma ideia de um exemplo prático, né? Lá no mestrado, eu tenho que propor um produto educacional. A minha ideia inicial era propor uma disciplina de psicologia da religião, que ia ser proposta ao curso de psicologia lá da universidade, né? E aí eu assisti aliás, na própria qualificação e depois uma outra banca que eu assisti de uma pessoa que pesquisa um tema semelhante, falaram mais ou menos assim, ok, uma disciplina é legal, mas também há um risco de que a disciplina feche tudo dentro da disciplina. Então, assim, vamos falar de religião e de espiritualidade só lá na disciplina. O restante do curso não se fala sobre isso. E aí eu propus um segundo produto, que é, além da disciplina, um curso de formação para os docentes, para que eles tenham algum conhecimento suficiente para fazer diálogos com as próprias disciplinas que eles ministram, de outras áreas do conhecimento da psicologia, né? Então, quando o professor vai ensinar a psicanálise, por exemplo, ele pode fazer intersecções com o estudo da religiosidade. Quando o cara vai ensinar
psicopatologia, por exemplo, ele pode ensinar também sobre diagnóstico diferencial, ele pode ensinar sobre temas de intersecção. Eu acho que é um problema importantíssimo esse que tu está trazendo, mas a minha percepção, ele acontece em função a gente não ter conseguido construir isso de um jeito linear. Ele foi construído e agora a gente faz o que a gente pode fazer, né, com isso. Em relação à medicina, a minha percepção é a seguinte, que eu acho que o povo quanto mais para o lado das humanas, mais complicado fica de estabelecer qualquer tipo de consenso. O pessoal da medicina, ele é muito pragmático, né? Então, eles fazem um estudo e identificam que ter a religião, em geral, faz bem para a pessoa ter menos ansiedade. Então, vamos ensinar sobre isso na nossa faculdade. É mais ou menos assim que eles lidam, né? É bom ou é ruim? Faz bem ou faz mal? Ó, encontramos aqui que faz bem. Bom, então é importante, vamos falar um pouco mais sobre isso. Na psicologia é muito complicado, assim, na psicologia, e acho que em outras áreas mais pro lado das humanas, assim, né? Não, tudo vira uma discussão meio filosófica e tem que ser muito bem trabalhada, e a coisa parece que não avança muito, sabe? Se por um lado a gente amadurece muito as ideias, por outro a gente não consegue avançar em nada que seja muito prático, né? Diferente da medicina, que a coisa é muito prática, assim, né? Aqui eu fiz mais Bruno, algumas anotações escutando vocês. posso falar depois, Bruno? Oi, pode falar. Quarto? Bom dia, Luiz. Esse tema, para mim, é bastante caro, né? Porque eu sou Jussara, né? Prazer. Porque eu também, na psicologia, eu tive essa, assim, eu encontrei, de certa forma, essa resistência, que eu já entrei na psicologia buscando respostas para casos de comportamentos na religião, né? Que para mim não faziam sentido nenhum. Eu não tinha intenção de fazer psicologia, mas acabei fazendo e busquei muito isso, mas muita resistência encontrei, né? Inclusive frases como: se você está aqui pensando em religião e espiritualidade, você está no lugar errado, né? Era a frase que eu sempre ouvia na psicologia. E caminhando mais, né, até estágio e atendimentos clínicos, eu estou sempre deparando com a mesma questão desse comportamento. Esse comportamento que já vem da religiosidade da pessoa, né? E você faz um trabalho maravilhoso, né? Porque você especifica bem, você aponta as variáveis, você coloca, né, o ponto principal que não está na psicologia da religião, mas no comportamento, né? Isso é fundamental. Quer dizer, então é por aí mesmo. Quer dizer, então para mim eu vou ter um aproveitamento muito bom desse trabalho que você está expondo aqui para a gente, né? Vou pesquisar mais, vou tentar ler mais esses artigos, o que você fala, não é? E eu estou com um caso também que eu comecei a tratar pelo lado mesmo, viés mesmo psicológico, cognitivo, né? E tive bons resultados, mas a pessoa me volta, mas sempre com esse problema do comportamento da espiritualidade, né? E eu não consigo dar conta, porque a psicologia não vai dar conta. Eu tenho que sempre transpor para o vazio existencial, entendeu? Aparece sempre ali a questão do medo da morte, de não saber lidar com a morte, a falta da esperança, quer dizer, então é sempre esse elo com essa espiritualidade que falta, né? E que se falta na gente que trabalha a mente, que trabalha a psicologia, como a gente vai trabalhar isso? Né? Eu me pergunto, porque eu fico sem ferramentas para trabalhar isso. E a pessoa está ali na minha frente, eu sabendo como ajudar e não podendo. Né? Quer dizer, você já me deu variáveis onde eu posso ir na psicologia, acho que foi psicologia da saúde mental, né? Que você apontou aí. É uma coisa que eu tenho que pesquisar mais, coisas que eu tenho que pesquisar mais, porque a clínica ela está demandando hoje muito isso, porque a espiritualidade no mundo ela cresceu de forma assim avantajada e de forma desordenada. Antigamente a Igreja Católica ela dominava, hoje em dia não.
Hoje em dia é muita coisa, e as pessoas acabam não se prendendo a nada, a crença nenhuma, e fica todo mundo perdido. Acho que eu falei demais, né? Mas eu só quero agradecer aí, mas eu acho que a pergunta fundamental é essa: o quanto que você especifica bem aonde que a psicologia deve entrar, né? E o quanto que nós, psicólogos, estamos perdidos para atuar nesse campo. Exato. Eu acho que é tudo uma questão de benefícios e malefícios para cada caminho. A gente tem sempre um lado bom, um lado ruim, né? Eu acho que a situação na psicologia ela é tão primária que a gente precisa se inserir de alguma forma. É tão limitada a coisa assim que a gente precisa se inserir de alguma forma, porque em geral a formação, além de não ajudar, ela atrapalha, trazendo essas questões que tu tá trazendo assim, né, Jussara? Eu não sei quais são os limites éticos, eu não sei o que existe de conhecimento, eu não sei como lidar com o meu próprio self em relação à minha própria religiosidade na interação com o outro, e isso tudo é atrapalhado durante a formação com lendas, com a percepção pessoal do professor extravasando o tempo inteiro como se fosse uma verdade absoluta, com uma série de humilhações que os estudantes passam quando expressam a própria religiosidade dentro do contexto acadêmico. Eu separei aqui, só para vocês terem uma ideia, bem rapidinho, isso aqui é muito importante, me chamou muita atenção. Na página eu tenho tentado dar voz um pouco a isso, né? E aí eu acabo recebendo esses relatos aqui, que para mim seria assim de uma relevância acadêmica poder olhar para isso, né? Olhem a quantidade de relatos negativos em cara, relação ao tema. e que interessante você um dia pode fazer um trabalho com isso, né? Eu acho que aqui já daria um bom caldo, né? É, Porque a experiência da formação em psicologia para uma pessoa que tem religião, tem espiritualidade ou que reconhece isso como sendo uma coisa importante, em geral, uma experiência de sofrimento, assim, de dor, de dor mesmo, assim, né? Porque é uma formação que acaba mais atrapalhando. Tem vários relatos aqui, né? Assim, de professor tratou com repulsa, relatos de falhas éticas no manejo, enfim. Esse aqui bem da esquerda no meio, que está com uma tarja preta em cima, para vocês terem uma ideia, é uma pessoa que conheceu minha página e me ameaçou de denunciar. Tamanho é o desconhecimento da pessoa sobre o que existe na vida, no mundo, né? Assim, então, a gente coloca psicologia e religião na mesma frase, parece que as pessoas param de pensar, assim, a razão some e elas ativam uma coisa meio animalesca, assim, de repulsa mesmo, assim, como se a Visceral, coisa né? não fosse Visceral. visceral, exatamente, assim, vem. E isso é uma coisa que é treinada durante a graduação, né? Que vem por pelo menos treinada ou pelo menos fortalecida durante a graduação. Então, eu acho que toda essa discussão, né, qual é o lugar da psicologia da religião, quanto de abertura, quanto de fechamento, é uma discussão importantíssima, mas, no meu ponto de vista, ela está lá na frente. Primeiro, a gente tem que inserir essa discussão de alguma forma dentro do contexto da psicologia. Porque a gente conversa aqui porque se interessa pelo assunto, né? Mas a realidade de 99% dos psicólogos e psicólogas é completamente oposta a isso. É uma experiência que vai dizer que essa dimensão não deve receber espaço na psicologia. Ou quando receber espaço é pela via do olhar negativo. Isso aí é problemático. Isso aí vai fazer a pessoa ser mais limitada cognitivamente, vai fazer ela adoecer. Isso aí é sinal claro de sintoma de psicopatologia e assim por diante, né? nossa, eu estou aqui lendo vários relatos muito interessantes. Gente, Tá vamos valendo ainda? começar Não. a encaminhar para o final, né? Tivemos aí esse pouquinho. Eu queria dizer ainda várias coisas a partir do que vocês falaram. Vou tentar ser breve. Assim, primeiro, que fica muito claro quando você diz que a psicologia da religião estuda o comportamento, claro a diferença em relação à psicanálise, né? Onde a gente não se volta para o comportamento, se volta para o inconsciente. O inconsciente ele fala
nas falhas, né? Nos buracos, quando a pessoa tropeça, fala, é no sonho, é no lapso, é no ato falho, aquilo que ela faz sem ela entender por que ela faz. Quer dizer, a psicologia da consciência e a dinâmica do inconsciente, né? Agora, sobre a Cláudia, eu trouxe várias coisas que eu achei bem legais. Primeiro, como existem, de fato, essas outras abordagens da religião, filosofia da religião, sociologia, antropologia, geografia, história da religião, existem várias. Então, de certa forma, a psicologia da religião, mesmo que ela esteja ligada à psicologia, como colocou o Luiz, ela acaba também se conectando com todas as outras ciências humanas, basicamente, que também têm algo a dizer sobre o fenômeno religioso, né? E isso vai configurando, de certa forma, um campo próprio, né? Autônomo, que é o das ciências da religião. Então, daí essa tensão, né? Da qual eu conheço pouco, mas eu estou tentando, pouco a pouco, reconstruir melhor essa história, né? Da nossa pesquisa aqui e tal. E outra coisa que eu achei legal que o Luiz falou foi sobre estudar religião, não só numa disciplina, né? Agora vamos falar sobre religião, mas em todas, né? Psicologia do desenvolvimento, sensação e percepção, história da psicologia, realmente seria algo assim ideal, não? Um horizonte ideal assim do campo se conectando com os outros ramos da psicologia. Também a Cláudia me fez pensar isso, né? De até que ponto a gente poderia fazer uma psicologia do catolicismo, psicologia do protestantismo, do espiritismo, do Islã, das religiões afro-indígenas, do budismo, do shintoísmo. Quer dizer, será que existe algo em comum, algum traço, algum conjunto de crenças, de comportamentos, enfim, existe alguma coisa que conecta, né, os sujeitos nessas religiões? Quer dizer, são mais perguntas. Agora vai ter o segundo simpósio do Núcleo de Estudos em Catolicismo, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da FJF. Eu estou pensando em propor um GT sobre catolicismo e psicologia, psiquiatria e psicanálise. E aí talvez seja um lugar bem interessante, então fica aí convite também para mandarem trabalhos. Na verdade, ainda não propus o GT, não sei nem se vai ser aprovado, mas estou pensando nisso, né? Então, buscar mais uma ou duas pessoas interessadas para fazer coordenar esse GT. E por fim, eu lembrei também de uma fala, acho que foi do Everton, onde ele disse, Everton Maraldi, que falou para a gente na vez passada, né? Onde ele contrapôs as tendências iniciais das grandes narrativas e as atuais pequenas amostras, né? E isso me ajudou muito a me situar, porque eu estudo assim Freud, Pfister, Lacan. Basicamente, o Freud está tentando pensar a religião de uma forma, né, bem estrutural, né? Vamos dizer assim, quer entender o que acontece através da crença, como é que essa fé em Deus e essas instituições religiosas interferem na cultura, na constituição da subjetividade. Quer dizer, são perguntas enormes, né? Enquanto quando eu fui lá no congresso da International Association for the Psychology of Religion, lá na Polônia, eles apresentavam pesquisas tipo, vamos tirar o sangue dos ateus e dos crentes antes e depois de uma situação de estresse para ver se aumentou o nível de estresse mais ou menos. Tipo, eu ficava assim, gente, eu queria conversar sobre o que eu estudava e tal, mas assim, as pesquisas eram extremamente estatísticas, quantitativas e tal, mesmo quando falava assim o sentido da vida, aí você ia, mas eram coisas bem assim práticas, entendeu? E o Everton me ajudou a entender essa passagem das grandes buscas por essas pequenas amostras. Aí vão estudar assim, monges budistas do alto do Tibete e os monges brasileiros. Vamos ver se o nível da onda não sei qual do cérebro mexe parecido. Quer dizer, um negócio mínimo, assim, né? Um recorte e por aí vai, né? Então,
Enfim, não sei, Luiz, agora era isso que eu tinha ainda para fazer aqui de comentário, então vou passar a palavra para você fazer suas considerações finais, daí a gente se despede. Buena, eu acho que é mais agradecer a escuta de vocês, o interesse no tema, poder dividir essas ideias que são tão obviamente importantes, mas que no contexto geral assim a gente encontra tão pouco espaço para desenvolvê-las, né? E, enfim, fico sempre à disposição quando vocês quiserem trocar uma ideia. Quem quiser depois dar uma passadinha lá na página para conhecer também, tem bastante material lá que vai nesse sentido, e acho que muito mais do que consenso, a gente precisa estar sempre aberto para conversar, né, sobre quaisquer temas que forem, sob diferentes perspectivas, e acho que é esse que é o grande ganho que a gente tem quando se reúne, quando se encontra, né? Então, adorei estar aqui com vocês, adorei o papo, foi muito legal mesmo. Obrigadão. Maravilha, obrigado você, Luiz, pelo aceitar o nosso convite aí, as conexões que a gente vai fazendo aí nas redes sociais, descobrindo. E só para fechar, eu me atentei muito para um comentário que você fez uma vez, que foi o seguinte, que às vezes a gente só convidava as pessoas que já eram professores renomados, e a gente deixava de ouvir pesquisas das pessoas que estão nos mestrados, nos doutorados, até na graduação. E aí eu achei bem interessante isso, né? E falei, opa, vem então conversar com a gente. Foi aí que eu te mandei, né, a mensagem, se eu não me engano. Foi uma das vezes, foi o que me chamou a atenção lá da sua página. Então, obrigado de novo. Depois eu te mando o link da gravação, você pode mandar para quem você quiser também. Tá bom? Bem. Tá bom. Boa semana aí para todo mundo. Até mais ver. Até mais. Tchau. Tchau. Prazer, muito obrigada aí a todos. Boa Obrigado. tarde. Cláudia, Tchau, tchau. Rita, Virgínia, Jussara.